Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de encontro com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que quer então iluminar a nossa vida, iluminar a nossa caminhada de fé. E chegamos então a essa quarta-feira, dia de agosto de 2017, vivenciando aí então com toda a igreja o 21ª semana do Tempo Comum. E somos convidados então a tomar a palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Serpentes, víboras que sois, como escapareis da condenação ao inferno? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos enriquecidos então com a palavra de Deus, que nos convida a meditarmos sobre a nossa vocação, em especial nesse mês de agosto, em que a Igreja, então, nos propõe refletirmos sobre tal temática. Somos todos chamados por Deus para darmos a nossa contribuição na construção do reino de Deus. E assim, então, quase ao término já desse mês de agosto, nós queremos, então, acolher a instrução da palavra de Deus, que vai nos relatar de maneira especial na liturgia de hoje como deve ser a postura daqueles que então acolhem esse chamado de Deus e se põem a poder então viver, de acordo com a sua vocação em específico, o seu ministério. E assim então nós podemos deixar-nos iluminar por essa palavra que nos convida então a vencermos todo tipo e toda espécie de hipocrisia. Não é à toa que nós ouvimos então Jesus por várias vezes no Evangelho proclamado, nos chamando a atenção acerca daquilo que então as pessoas pregam, mas que não vivem. E hoje, de maneira especial, os fariseus e os escribas, ou seja, as autoridades religiosas da sua época. Mas, queridos amados irmãos, a palavra de Deus não está acorrentada ao tempo. Então, ela se atualiza hoje na nossa vida. E quantas pessoas também nós temos nos dias de hoje que também pregam, elaboram belíssimos discursos, mas que a sua prática, ela então condiz totalmente ao contrário daquilo que prega. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. Então Jesus nos convida, nós então não permanecemos no erro dos escribas e fariseus da sua época e também dos escribas e fariseus dos dias de hoje. É preciso, de fato, viver com autenticidade a nossa fé. E como isso? Aquilo que nós pregarmos devemos viver. E é por isso que Jesus, então, chama a atenção de tantas pessoas na sua época. Várias pessoas, então, ali iam ao seu encontro porque presenciaram nele algo diferente. Diferente de como viviam, então, as autoridades religiosas da sua época. Porque Jesus não somente pregava, mas ele vivia. Ele proporcionava às pessoas esse encontro com a misericórdia de Deus. E é isso que nós também somos convidados a fazer, meus queridos amados irmãos. Proporcionar às pessoas um encontro com esse Deus de amor que continua a agir na história através de cada um de nós, seus discípulos e missionários. Mas para que isso então possa ser concreto na nossa vida, precisamos então renunciar a tudo aquilo que está contraditório ao nosso testemunho, à nossa pregação, aos valores do Evangelho. E assim então, somos convidados a lançar um olhar para nosso testemunho de vida, a nossa vida. Será que de fato eu estou vivendo aquilo que eu prego? Ou será que lá na igreja
eu me apresento com a roupa de santinho, com aquela cara de amém, né? E sair da igreja eu tiro aquela máscara e sou do mundo. Qual a minha postura diante dessa palavra? E assim então, queridos amados irmãos, a palavra de Deus então, ela nos convida a refletir sobre a nossa caminhada de fé, sobre o nosso testemunho. E a primeira leitura de hoje, Paulo então escreve aos Tessalonicenses e inicia então essa primeira leitura louvando a Deus pela comunidade que então acolheu a palavra, que então buscou viver essa palavra, deixou que essa palavra transformasse a sua vida a tal ponto que o seu testemunho pudesse ter coerência. Será que na nossa comunidade também Paulo, ao olhar para ela, diria a mesma coisa? Será que na nossa comunidade nós vivemos aquilo que nós pregamos? Ou será que nós estamos lá somente para lançar palavras ao vento? E essa palavra não encontra embasamento no nosso testemunho. A comunidade da Tessalônica, Paulo então, vai dizer que ela acolheu e está praticando, está vivendo tudo aquilo que prega. E também, é claro, Paulo vai dizer que ele não se tornou um fardo pesado para a comunidade. Pelo contrário, viveu com autenticidade os ensinamentos, os mandamentos do Senhor e anunciou através do seu testemunho essa palavra de Deus, a qual então ele é portador. E assim também nós somos chamados a isso. As pessoas ao olhar para nós vão perceber que muito mais do que nós falarmos de Deus, nós vivemos Deus, nós temos Deus na nossa vida e principalmente no nosso testemunho. E assim então, com o salmista de hoje, vivendo toda essa proposta da palavra de Deus, nós fazemos então a experiência desse Deus que conhece e perscruta os corações de cada um de nós. O Salmo 138 nos convida a rezar. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Deus nos conhece. E olha, eu digo para você que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque se nós mesmos conhecêssemos a nós, com certeza saberíamos as nossas limitações, até onde nós podemos ir, até onde nós somos capazes de poder então viver essa palavra. E aquilo então que nos faltar, Deus na sua infinita misericórdia nos completa. Ele nos enriquece. Porque Ele nos conhece, Ele nos sonda. E convém a cada um de nós nos abrirmos a essa ação transformadora de Deus, que quer então fazer com que a nossa vida seja regrada pela sua palavra. E assim com certeza o nosso testemunho será válido, e assim com certeza nós iremos transformar primeiramente a nossa vida e a vida de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força nos nossos momentos de fraqueza, que nós possamos então vencer as tentações de poder então somente lançar palavras bonitas, belas, mas que não condiz com aquilo que nós vivemos, que nós possamos vencer essa tentação, que possamos conformar a palavra ao nosso testemunho, e assim, com certeza, estaremos vivendo com autenticidade essa palavra, anunciando Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Porque, como nos dizia Santo Antônio de Pádua, num dos seus sermões, é preciso, então, que calem as palavras, cessem as palavras e que fale o testemunho. E nos dias de hoje, isso é muito mais do que atual, é emergente, é urgente na nossa época. Viver essa palavra mais do que falar. E que por intercessão de Santo Antônio, possamos então colocar em prática essa palavra e que essa reflexão do seu sermão nos ajude então a reorientar a nossa vida, a nossa experiência de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, através desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. Divulgue e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar os corações de tantos irmãos que precisam se encontrar com esse Deus de amor, com esse Deus de misericórdia. E que Deus então abençoe você, meu amado e minha amada, em toda a sua vivência de fé,
que possamos então deixar que essa palavra lançada encontre no nosso coração esse solo fecundo. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça e permaneça sobre vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.